Rafinha é o melhor jogador do mundo de 2025. Dudu no Atlético Mineiro? Que isso? Isso e muito mais. Esse é o Giro de Notícia do Lance. Antes de qualquer coisa, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque o Lance é o melhor canal de futebol do Brasil e do mundo. Começando com o principal do dia de ontem, que foi a Champions League. Tivemos um jogo, já dá pra dizer que é histórico. Barcelona e Inter de Milão. 3-3, Inter de Milão abriu 2-0 no Barcelona, que empatou, depois a Inter fez outra, e depois o Rafinha fez um gol absurdo, que foi marcado, que acabou dando gol contra, mas foi absurdo. Gente, isso foi jogo de Champions raiz, tá? Champions raiz. A gente tá acostumado com essa Champions chata, sem carisma, cheio de jogador que a gente não tem essa identidade toda, mas é muito bom, foi muito legal, foi muito satisfatório ver esse jogo. Jogaço, e só provou a força desse Barcelona. Realmente toma muito gol, mas faz muito gol. E a força da Inter de Milão, que é um time muito coerente. Mas eu tenho que destacar absolutamente dois jogadores, Rafinha e Lamine Yamal. Primeiro, eu tenho 22 anos, mas eu nunca vi um jogador de 17 anos tão bom igual o Lamine Yamal. Nunca vi um jogador tão preparado com 17 anos. Esse homem pode muito bem ganhar a bola de ouro esse ano. Tecnicamente, é o melhor jogador do mundo. Hoje é o melhor. Mas aí a gente entra em números. Em números, não existe ninguém do nível do Rafinha nessa temporada. Alinhando números, partidas decisivas, campeonato de alto nível. Se você pega números, o Salah tá muito alto ali na Premier League. Só que o Rafinha tá fazendo história na Champions. Chegou a 21 participações em gols, se você contabilizar o gol que foi dado contra. Mas se não, tem 20. Sim, mais do que qualquer outro brasileiro na história da competição, em uma edição. É história. Então, qualquer um dos dois, para mim, a bola de ouro não sai deles dois. Pode até falar o Pedro tá jogando muita bola também. Mas protagonismo é Yamal e Rafinha. Rafinha merece pelos números, Yamal pelo encantamento. Aí você escolhe, eu quero que você me diga aqui nos comentários quem merece mais o Ballon d'Or. Tomara que venha pro Brasil. Todo respeito aí, Lamine, seu tempo vai chegar, mas é hora de Rafinha. Agora voltando pro futebol brasileiro, eu quero te perguntar. Quem vai ser o técnico da seleção brasileira? Eu não sei. A minha humilde opinião é que eu não sei. Mas a questão é que o Brasil tem como grande alvo o Jorge Jesus, o Mister. Isso porque o Ancelotti teria voltado atrás ali da decisão de ir para o Brasil. Isso porque, de acordo com o jornal Marca, muito por conta de uma proposta da Arábia Saudita, mas de acordo com o Fabrício Romano é porque o Real Madrid não quer abrir mão de um valor em dinheiro. Então é uma baita de um contorno. Não duvido nada também de acabar tendo reviravolta. Mas, sinceramente, ao meu ver, para mim, o Brasil tem que ir sedento em Jorge Jesus. Não tem opção melhor que ele para mim. Você tem grandes treinadores no mercado? Tem. Mas o Jorge Jesus é um cara que casa perfeitamente com essa seleção. Eu sei que tem muita gente com birra, tá? Sei que tem muita gente que fala que ele é um treinador de uma temporada só. Mas não é. A única questão que ele nunca treinou um time grande, em grande liga da Europa, é pela personalidade dele. Ele é um cara muito difícil de lidar. Ele também não sabe falar inglês. Isso também não ajuda em lugar nenhum, né? Então ele acabou nunca conseguindo ter entrada, por exemplo, numa Premier League. Só tendo ofertas de times medianos. Porque para você treinar um grande time da Europa, você precisa dominar a língua natal, você tem que ter uma personalidade tranquila, e o Jorge Jesus é um cara extremamente difícil de lidar. A questão é que, tecnicamente, fundamento de jogo, o Jorge Jesus é um dos grandes treinadores dessa geração, e é um cara que, gente, nenhum treinador conseguiu fazer um time jogar tão bem igual ele fez aqui no Brasil, o Flamengo de 2019. Sinceramente, nesse século, no Brasil, nenhum time jogou tanta bola no futebol brasileiro quanto esse Flamengo. O Jorge Jesus é um cara que tem N temporadas absurdas na carreira, é o treinador que tem mais títulos na história do Benfica, que é o maior time de Portugal. É um cara que ficou um ano invicto agora no Al Hilal. Números e números e números, títulos e títulos e títulos. O Jorge Jesus é preparadíssimo para a seleção, então não caiam nesse papo que ele é um cara de uma temporada só. Meu nome ideal, eu quero saber o seu nome ideal para a seleção. E falando em seleção, a gente tem um menino que eu gosto muito dele, que é um tal de Neymar Júnior. E você pode descartar, mas pra mim a gente precisa dele. Então o lance foi um especialista em lesões no joelho, LCA, né, ligamento ali cruzado, que o Neymar já teve esse problema. E aí a gente perguntou por quê? Por que ele se machuca tanto? O que está acontecendo com o Neymar, com a musculatura do Neymar? E a gente tem uma baita de uma entrevista no site do Lance, que você pode entrar lá e conferir, de verdade. Lá tem
a chave para você entender se o Neymar vai jogar a Copa, se o Neymar vai conseguir voltar, se o Neymar tem problema grave, se vai ter que encerrar a carreira. E vou te falar, a resposta é surpreendente e me alivia. Mas aí é com você vai ter que clicar no link da descrição para você ver no site do Lance. Agora seguindo e falando de lesão de novo, porque tem jogador com lesão no ligamento do joelho também, que é Germancano, que preocupa muito a torcida do Fluminense. Justamente, né? Temporada passada ele se machucou, não conseguiu jogar bem. Essa temporada parecia que ele estava 100% recuperado. Estava fazendo muito gol, artilheiro do ano. Tem uma lesão séria. O Fluminense ainda não tem tempo determinado da volta dele. Não se sabe, mas o Fluminense está muito preocupado. Vai atrás, provavelmente, de outro centroavante, porque é um rombo no elenco. É a peça central, está fazendo muito gol. E agora? Eu quero saber de vocês se existe uma vida sem Germancano, porque tenho certeza que o torcedor tricolor sentiu uma verdadeira facada dolorida no peito. É difícil, né? É um golpe que ninguém espera, mas Germancano fora por tempo indeterminado, notícia do Lance. E pra gente finalizar o nosso querido giro de notícia, é pra falar de uma coisa que me pega legal. A relação Dudu e Cruzeiro. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Dudu tem chance de ir pro Atlético Mineiro. Isso mesmo, o Galo é o maior rival do Cruzeiro. Pra quem não sabe, toda a fique aí do Dudu com o Cruzeiro. O Dudu, em tese, brigou com o Léo Jardim, treinador do Cruzeiro, porque ele queria continuar sendo titular. Não entendia porque estava no banco. Foi a público, falou isso. Léo Jardim afastou ele, então começou essa questão toda. Ficou afastado, treinando separado. Só que junto agora das notícias dele possivelmente podendo negociar com o Atlético Mineiro, ele foi reintegrado ao grupo do Cruzeiro. Porém, no último jogo do Cruzeiro, que o Dudu não estava nem relacionado, o presidente, o dono do Cruzeiro, Pedrinho BH, foi filmado, perguntaram pra ele, e o Dudu, vai sair do Cruzeiro? Ele só fez assim, ó. Tipo, tá vazando, vaza. Então, gente, tá muito estranho isso aí. O Cruzeiro paga mais de 1,5 milhão pro Dudu, isso tem que ser resolvido. É um amadorismo danado essa situação do Dudu. Assim, o Dudu tem muito mercado, mesmo estando um jogador mais velho, sem ser tão consistente quanto antes. Mas não deixa de ser uma situação tanto quanto inacreditável e que me pega bastante. É suco de futebol brasileiro. Esse foi o Giro de Notícia do Lance.